Salve plantoides! Começando esse meu sonho, essa planta com replante deste Anthurium aqui, o Stipulatum. Vamos fazer rapidamente então aqui. Estou com um substrato extraordinário da Urutau, com todos os componentes já vistos e revistos, comentados e recomentados. Tutor aqui da Berço SP. É um tutor que estava aí aguardando alguma plantinha. E eu vou tirar desse vasinho aqui, que deve ter 10, e colocar num vaso aqui de uns 15, 20. Substrato original de perlita, casca de arroz carbonizado. As raízes estão legais, ó. Não está extremamente volumoso, mas está enraizado. Dá para dizer que está bem ok. O clima, antes de mais nada, o clima está super propício. A temperatura está acima dos 20 graus, tá? Isso é um ponto importante. Essa vermiculita que soltou do torrão eu vou jogar mais para o fundo aqui. Essa temperatura diurna acima dos 20 vai prevalecer aí por período longo. Estou deixando o tutor aqui bem próximo do caule, né? E aí eu finalizo cobrindo tudo aqui. Prontinho. Anthurium Stipulatum praticamente pronto para mais um episódio do meu sonho essa planta. It's not a game, it's a rich thing. graus e o clima promete ficar desse jeito até aí 7 dias, 10 dias à frente, com baixas durante a noite, a madrugada, de 11 graus mais ou menos. Então voltamos de novo a ter um período mais longo aí de temperatura bem interessante para a saída de dormência, para replantes também. Embora o ar esteja bastante seco, que requer aí uma molhadeira geral praticamente todos os dias, é tempo suficiente para as espécies saírem dessa dormência tradicional em períodos frios. Supostamente inverno era para já estar mais frio e está bastante intermitente, está até calor, está mais quente do que o próprio outono, pelo menos neste começo de inverno. E aí então que eu fiz o replante desse carinha, o Anthurium Stipulatum, que eu sugeri trazer no meu sonho essa planta. Coloquei um tutor bacana aqui, dobrei, tripliquei o tamanho do pote, vocês viram comigo as raízes, saudáveis e tal, não tão volumosas, mas muito ok. E um tutorzinho da Berço SP, tradicional esfagno, com essa grade, esse aramado aqui de plástico, essa tela que normalmente é utilizada para fazer cercados, galinheiros e assim por diante. Tá aqui substrato super leve da Urutau, um substrato super, né, premium e tal. No primeiro episódio que eu apresentei essa espécie, na trinca de Anthurium, eu comentei a vocês que a própria estrutura do caule já me apontava a atenção para uma espécie epífita, ou seja, trepadeira, escaladora, por causa basicamente da formação entre nós mais alongados, com já presença de raízes aéreas, que inclusive eu enterrei aqui nesse montinho úmido de esfagno. São pequenos indícios aí, características que a partir da prática a gente já vai percebendo com facilidade. É com certeza uma escaladora, nem preciso pesquisar muito a respeito, por questões morfológicas aqui que denunciam essa característica. O padre Luigi Sodero volta à cena como o cara que descreveu essa espécie em 1901, hábitat original em Pichincha, lá no Equador também, mais uma espécie equatoriana.
ela é bastante endêmica. E para os entendedores, essa palavra é o suficiente, tá certo? Linda espécie, oferece um leve toque aveludado, é bastante sutil, é bem característico dessa espécie. E o bulado é expressivo, porém ele é raso. As bolhas não são tão convexas como é muito característico no Anthurium luxurians. Então a gente vai notar mais essas características de bulado a partir da observação na face abaxial da folha. A lâmina foliar tem essa aparência narrow, alongada, algo que se assemelha, por exemplo, ao Anthurium nigrolilaminum e também ao Sagittatum rubrinervium, folhas estreitas e mais alongadas. Essa convexidade mais baixa, com bulado mais raso, lembra um pouco o Anthurium pulverulentum, pelo menos na fase juvenil, em grande parte dos jardins, dos quintais e das coleções dos plantoides das pessoas que têm essa espécie. Trata-se também de uma espécie de altitude, de 1.500 metros a 3.000 metros em relação ao nível do mar. Umidade é constante. Isso é bem claro no hábitat. Agora a questão da temperatura, dele ser mais adaptado a um clima mais ameno, será que vai virar uma questão? Como aquelas espécies que eu já citei algumas vezes por aqui, inclusive o pulverulentum, tá aí o desafio pela frente. O indivíduo no porte que está não coube em terrário aquário, não coube em caixas de umidade. A caixa de umidade, a estufa caseira maior que encontrei, ia me entregar 45 centímetros de altura. Esse cara aqui com potinho já tinha passado dos 60, agora muito mais. Então a priori eu estou condicionando nas sombras claras, muito próximo ao Bernardo Pazzi, sobre a casinha do tango, a laje, que é uma área que eu percebo a concentração maior de umidade a partir de o quê? Eu pego o termohigrômetro e vou levando para alguns espaços aqui. Deixo lá em torno de 10 minutos e analiso como é que flui a umidade da área externa. E é impressionante como varia de pontos assim em questão de metros de distância. Claro que eu estou falando aqui de um nível mais específico de cultivo e tudo mais, quando a gente tem disposição, tempo e vocação para o rolê, que é o meu caso. Ou seja, eu uso muito tempo do meu dia, da minha semana, para o rolê do fly dos jardineiros urbanos. Sabendo que é uma espécie de altitude, o período agora foi apropriado para aquisição. A gente está no inverno, diferente do calor que se aproxima a 40 graus nas épocas de verão. Então, no sentido de condicionamento outdoor sob a variável temperatura, está bem adequado. Minha atenção maior com este indivíduo, com essa espécie que está apenas 4 dias em casa, sem grandes referências de cultivo na internet, pouquíssimas publicações e postagens no Instagram, cabe a mim então deixar de observação e ficar acompanhando o desenvolvimento da espécie neste contexto possível aqui. Lembrando que eu estou aproveitando deste contexto de mais de 10 dias quentes aí, 20 e poucos graus. Eu molho dia sim, dia não as plantas, e essa periodicidade se dá basicamente a partir de observação no chão. Secou o chão, eu volto a molhar toda a galera. E não molhar em excesso. Molho todas as plantas sem deixar cair demais os substratos e dou um boost no chão mesmo, nas poças, nas áreas que eu sei que vão represar um pouco mais de água, para que aquela própria água possa ir evaporando aos poucos e sustentando aí esses 2 dias. Eu não molho os substratos basicamente porque eu vou notar que eles vão se mantendo úmidos nesse período aí de temperaturas que giram de 11 graus a 25 graus. Das espécies de Anthurium adquiridas recentemente, eu posso afirmar que o Stipulatum é o xodó da vez. É bem interessante. Vamos acompanhando então os próximos tempos aí para ver quais são os desafios com este indivíduo aqui, Anthurium stipulatum. Eu espero que ele suporte bem o calor extremo. Eu sei que ele vai gostar de muita umidade e certamente ele vai ficar mais confortável com uma temperatura mais amena. Mas como que ele vai proceder nos dias mais quentes, mesmo que úmidos?
Essa é uma questão aí para a gente ir analisando juntos, tá legal? Vou ficando por aqui em mais o Meu Sonho Essa Planta e até o próximo episódio, queridos plantoides.